Eu acho que nós podemos ganhar a eleição de maneira civilizada. Nesta reta final, uma das coisas que preocupam os candidatos é saber se o apoio de um político de expressão pode ajudá-los. Os números do Ibope dizem que a maioria dos políticos prejudicaria os candidatos. Pela ordem, os políticos que mais atrapalhariam são o presidente José Sarney, com menos 52%, o ex-governador Leonel Brizola, com menos 34%, o prefeito Jânio Quadros, com menos 24%, o ex-governador Franco Montoro, com menos 23%, o governador Orestes Quércia, com menos 12%, e o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, com menos 4%. Ainda, segundo o Ibope, os únicos que ajudariam são o senador Mário Covas, com mais 16%, e o empresário Antônio Hermílio de Moraes, com mais 12%. Curiosamente, os dois apoiam José Serra, que o Ibope coloca em quarto lugar. Quanto custa eleger o prefeito de São Paulo? Esse é o nosso assunto depois dos comerciais. Até já. Estava um ovo em seu lugar, veio a farinha se misturar, a farinha no açúcar, açúcar na farinha, farinha no ovo e tudo a rodar. Estava o cacau em seu lugar, veio o açúcar se misturar, o açúcar na farinha, farinha no ovo, o ovo no açúcar, açúcar na farinha e tudo a rodar. Estava o bolo em seu lugar, veio o recheio e rechear, recheio cremoso no bolo, gostoso no bolo da Pullman que a gente vai saborear. Max Roll da Pullman. O bolo gostoso, recheio cremoso que a gente vai saborear. Estes são produtos Perdigão, preparados com carnes da própria Perdigão e ingredientes selecionados. Experimente. Depois de experimentar, a Perdigão desafia você a deixar de comer qualquer um deles. Perdigão, a marca que confia no que faz. Você acha que a Perdigão faria um desafio desses se não confiasse na qualidade dos seus produtos? Imagina. Tintas MC. Tudo em tintas pra você. Estamos todos pintando pra conservar o que estava se estragando. Eu pinto. Tu pintas. Ele pinta. Nós pintamos. Vós pintais. Eles pintam. Queremos ver pintar com todo cuidado, pra que ninguém seja enganado. Como se vê, compramos tudo em Tintas MC. Tintas MC. Tudo em tintas pra você. Chegou o Poliude, o cabo de madeira que resiste a tudo. Poliude não queima. Poliude é impermeável, higiênico e resistente a detergentes e máquinas de lavar louça. Poliude é o cabo feito com uma super madeira prensada, dura como pedra. Poliude, o parceiro forte do seu melhor aço. Poliude, exclusividade Tramontina. Se você já se acostumou a ver essas imagens do racismo na África do Sul, se você quer saber o que seja apartheid, se você quer saber tudo sobre Nelson Mandela, leia Mandela, A Luta é a Minha Vida. Depoimentos, textos e artigos escritos por Mandela e o seu julgamento. Um livro que denuncia o racismo. Lançamento Editora Globo. No dia 15 de novembro vão ser eleitos vereadores e prefeitos. Para votar no prefeito de sua cidade, marque com X o quadradinho ao lado do nome do candidato de sua preferência. Para votar em vereador, e você só pode indicar um vereador, escreva o nome ou o número de seu candidato. Prefira o número, é mais fácil e mais rápido. Se você quer votar só na legenda, assinale com X o quadradinho numerado do partido que você escolheu. Vote, vote corretamente. Nesta quarta, Chico Anísio Show. Jovem, Rosquem, Oswaldão, Justo Veríssimo e a escolinha do professor Raimundo. Chico Anísio Show, participação especial de Léo Jaime. Nesta quarta, depois de Vale Tudo. Rede Globo. Quanto custa uma eleição para a Prefeitura de São Paulo? Fazer essa conta não é tarefa simples. Para governar a maior cidade brasileira, os partidos políticos gastam todos os argumentos disponíveis e saem à caça do principal combustível da campanha, o dinheiro. Como conquistar essa cidade e os votos das pessoas para ser prefeito de São Paulo? Apresentar um bom programa de governo, ser um administrador eficiente, não ter fama de ladrão
e prometer só o que vai cumprir. Mas tudo isso, em política, é romantismo. Na briga da eleição, o que vale é dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais votos. Os candidatos a prefeito que o digam. Só que eles não dizem. Os 3 maiores partidos envolvidos nessa eleição não gostam de falar sobre custos. Mas o que se sabe é que para empurrar esse barco e chegar na frente, a moeda corrente não é o cruzado, mas a OTM e o dólar. De onde saiu tanto dinheiro, ninguém fala. Quer dizer, todos contam uma história parecida. Quem financia a campanha são apenas amigos, uma grande e feliz família de militantes. Ninguém trabalha por dinheiro, mas pelo prazer de ajudar o candidato. Nós trabalhamos de graça com maluco e nós somos fanáticos do outro. Como é que você faz para viver? Como é que eu faço para viver? Eu trabalho na companhia CMTC, sou funcionário da CMTC. Às vezes, quando o dinheiro é demais, fica até difícil explicar de onde veio. Como é que vocês conseguem recursos? Passando os nossos bônus. Esses bônus, eu convido a todos que adquiram, são dedutíveis do imposto de renda. Esse dinheiro vem de várias formas. Vem fundamentalmente de contribuições de companheiros que nos ajudam nesta campanha. Quanto o PDS está gastando nessa campanha? O PDS está interessado em informar ao público, informar aos eleitores de São Paulo quais são os programas de Paulo Maluf como candidato a prefeito. Quer dizer que em dinheiro o PDS não quer falar? Não. Os outros partidos não são tão radicais. Uma guerra. Eles falam em números. Em torno de 400 milhões de cruzados. No máximo, gastaremos 400 milhões de cruzados. 400 milhões de cruzados é muito dinheiro. Dá para comprar 40 apartamentos de 10 milhões cada um. Ou então, 100 carros 0 quilômetro, modelo Gol. Mas para uma campanha política, isso é pouco. Só o que os candidatos estão gastando de tinta é incalculável. Além de pichar todos os quilômetros de muros que a cidade tem com os nomes próprios, eles refizeram o serviço várias vezes, a 2.000 cruzados o metro quadrado. É que nas ruas a lei é essa. Um escreve, o outro apaga. É nome, sobrenome. Número, sobrenúmero. O Festival da Tinta. O Festival dos Santinhos também. São 30 milhões do PMDB, 30 milhões do PSDB, 10 milhões do PT e, imagina-se, outros tantos milhões do PDS. Santinhos suficientes para abastecer toda a população brasileira. Além dos santinhos, foram impressos outros tantos milhões de cédulas, outros milhões de panfletos, mais cartazes, mais faixas. Como se tudo fizesse parte de um plano para embrulhar a cidade, com seus postes e tudo. Para ganhar uma eleição, é preciso, antes de tudo, ser muito bem visto. Uma das maneiras de aparecer é através dos cartazes de rua. Os especialistas garantem que 400 desses cartazes são mais do que suficientes para atingir toda a população de São Paulo. As grandes campanhas publicitárias não usam mais do que isso. Mas para alguns candidatos, 400 é pouco. Agora, nesse final de campanha, tem gente com 500, com 600 e alguns até com 800 cartazes espalhados pela cidade. No meio disso tudo, a gente se sente um pouco espremido, apertado, meio pequeno, massacrado pela mensagem. Calcular o preço de uma campanha não é fácil, mas dá para arriscar algumas contas. Por exemplo, só o espaço para se colocar o cartaz de rua custa 3.800 cruzados por dia. Durante 45 dias, para manter 500 cartazes iguais a esse, o candidato vai gastar 85 milhões e 500 mil cruzados. O preço de impressão de cada santinho é de 5 cruzados. Supondo que o gráfico faça um grande abatimento e cobre apenas um cruzado por unidade, 30 milhões de santinhos custarão 30 milhões de cruzados. Isso sem contar adesivos, camisetas, chaveiros e bugigangas em geral. E mais, aluguel de carros e de casas onde estão instalados os comitês. O PMDB tem 7 casas e mais de 100 carros alugados. Mas existem infinitas maneiras para fazer circular o nome de um candidato.
Essas combis fazem lotação na periferia da zona leste da cidade. Cobram 100 cruzados por pessoa. E agora, do lado de fora, levam um passageiro a mais. Quanto é que você ganha para ficar com esse cartaz aí na Kombi? Agora, ultimamente, eles estão pagando 4.000 cruzados, né? Todo mês, toda semana? Sábado, toda semana. Mas o pessoal do Maluf não chegou aqui? Não, ainda não vieram aqui, não. Se vierem, você bota a placa do Maluf. Quem pagar mais, sai. A parte mais cara de uma campanha política está aqui, na televisão. Nesses estúdios, luzes, câmeras, equipamentos, os candidatos deixam a maior parte do dinheiro. Essa é uma época de ouro para as produtoras. Nesses tempos pré-eleitorais, elas não cobram o preço normal, cobram muito mais. Cada minuto de campanha política que vai ao ar pela televisão não custa menos de $1.000. Mas os partidos dizem que não pagam o preço real. O PSDB diz que pagou apenas 100 milhões de cruzados com a produção de 5 minutos diários para a TV. O PT garante que não gastou mais de 30 milhões. O PDS não quer falar sobre custos, apenas sobre pesquisas. Quanto ao PMDB, nessa casa é que são produzidos os 16 minutos diários da campanha. Uma produção cheia de mistérios. Aqui a ordem é uma só. Mas quem te informou repórter não entra. Que não pode entrar e não pode dar informações. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Tchau. Obrigado. Quem aprova os custos da campanha de cada partido são os próprios partidos. Uma comissão formada por representantes de todos eles é encarregada pelo Tribunal Regional Eleitoral para avaliar o que cada partido gastou na eleição. A lei eleitoral não impõe limite de investimento nas campanhas. Só proíbe os candidatos de usar dinheiro deles próprios, de empresas públicas ou receber dinheiro do estrangeiro. Eleições de 88 volta depois dos comerciais. Chegou o Poliud, o cabo de madeira que resiste a tudo. Poliud não queima. Poliud é impermeável, higiênico e resistente a detergentes e máquinas de lavar louça. Poliud é o cabo feito com uma super madeira prensada, dura como pedra. Poliud, o parceiro forte do seu melhor aço. Poliud, exclusividade Tramontina. Tintas MC. Tudo em tintas pra você. Estamos todos pintando pra conservar o que estava se estragando. Eu pinto. Tu pintas. Ele pinta. Nós pintamos. Vós pintais. Eles pintam. Queremos ver pintar com todo cuidado. Pra que ninguém seja enganado. Como se vê, compramos tudo em Tintas MC. Tintas MC. Tudo em tintas pra você. Você certamente conhece a marca Perdigão, mas talvez ainda não tenha experimentado alguns de seus produtos. São preparados com carnes da própria Perdigão e ingredientes selecionados. Prove. E depois de provar, a Perdigão desafia você a não aprovar os seus produtos. Perdigão, a marca que confia no que faz. Você acha que uma empresa com mais de 55 anos ia fazer um desafio desses se não confiasse na sua qualidade? Prove o salame, por exemplo. Estava um ovo em seu lugar, veio a farinha se misturar, a farinha no açúcar, açúcar na farinha, farinha no ovo e tudo a rodar. Estava o cacau em seu lugar, veio o açúcar se misturar, o açúcar na farinha, farinha no ovo, o ovo no açúcar, açúcar na farinha e tudo a rodar. Estava o bolo em seu lugar, veio o recheio e rechear, recheio cremoso no bolo, gostoso no bolo da Pullman que a gente vai saborear. Max Roll da Pullman. O bolo gostoso, recheio cremoso que a gente vai saborear. Todo dia ao amanhecer, com todos os pelos comigo, Madagascar, ilha, ilha do amor. Custe o que custar, É só chamar que eu vou, é só pedir que eu dou. doida, muito doida sou pelo teu amor. Total sucesso. Em discos e fitas Som Livre. Amanhã, pegue a sintonia da TV Pirata. Fogo no Rabo, capítulo inédito. As Presidiárias. E mais um mistério para Pestana, o detetive. TV Pirata, amanhã, depois de Vale Tudo. Rede Globo.
34 milhões de cruzados. Este é o valor total do orçamento no município de Tejupá, no oeste do estado. Aliás, o menor orçamento de São Paulo, e onde 2 candidatos a prefeito disputam os votos de 2.000 eleitores. Tejupá é um pequeno município no oeste do estado, a 320 quilômetros da capital, quase na divisa com o Paraná. O dia aqui começa antes mesmo do sol nascer. Mais de 90% dos 5.000 habitantes de Tejupá saem de madrugada da cidade para trabalhar na roça. Mas não é para menos. A cidade está rodeada por 4,5 milhões de pés de café. Mesmo para os mais jovens, esta é a única oportunidade de trabalho. Afinal, Tejupá tem um comércio pobre e nenhuma indústria. Esta malharia foi a primeira tentativa. Teve 26 empregados há 2 anos e hoje tem só 3. O serviço aqui de Tejupá é muito pouco. Aqui é pouco, cidade pequena, né? Então a gente tem que prestar serviço fora para poder manter. Tejupá enfrenta a dura realidade de ter o menor orçamento do estado. Para este ano, são apenas 34 milhões, 10 vezes menos que o orçamento de Borá, o menor município paulista. O fato de Tejupá ter o menor orçamento do estado traz alguns dramas para a cidade. Essa fábrica de lajotas da prefeitura dá emprego para 10 pessoas e produz toda a matéria-prima para calçamento das ruas da cidade. Acontece que o preço do saco de cimento subiu e a prefeitura, sem dinheiro, teve que fechar a fábrica. Quanto menos emprego tem na cidade, mais gente vai para a roça. E cada vez mais, as ruas de Tejupá vão ficando vazias. Nas rodinhas de bate-papo, pouca gente sabe da falta de dinheiro da prefeitura, mas a maioria sabe que na cidade falta ainda muita coisa. Falta também aqui um hospital, assim, a gente sempre se reúne aí, uma delegacia. Falta muita coisa. O que, por exemplo? O que falta? Mas falta muita coisa aí, João. Eu penso que vai ter que modificar muita coisa, porque principalmente aqui nós não temos nada quase, nós temos muito pouco recurso. Mas mesmo com uma situação financeira difícil, Tejupá é o único município de São Paulo que não cobra da população nenhum tipo de imposto. Aqui não se paga o IPTU, não se paga o asfalto, não se paga limpeza pública, esgoto e nem água. O prefeito diz que cobrar esses impostos daria uma arrecadação muito pequena. Isso não ia resolver a falta de dinheiro da prefeitura e ainda aumentaria a despesa dos moradores, que ganham pouco. Ele diz que prefere trabalhar só com o orçamento, mesmo sem poder fazer muita coisa com ele. Por que é que Tejupá tem o menor orçamento do estado? Porque o município essencialmente é agrícola e não temos assim o controle, a defasagem é muito grande do produto nosso e não temos uma indústria, uma fábrica que seja, que possa oferir assim uma renda para que viva desses impostos e que a prefeitura possa tirar proveito dessas arrecadações. Mas apesar disso, 2 candidatos disputam a prefeitura nas eleições de 15 de novembro. O clima de eleições, a cada dia, aumenta mais. O senhor acha que dá para administrar a cidade, mesmo com essa dificuldade financeira do orçamento? Com esse valor de ICM que nós temos aqui, de 162 milhões, fora as verbas de participação, eu acho que o município como Tejupá pode vir a ser um jardim. Com esse orçamento municipal, não dá para fazer nada, né? Só o necessário mesmo, né? Uma coisa os candidatos devem saber. Dos 34 milhões de cruzados do orçamento deste ano, 60% são consumidos com o pagamento dos 90 funcionários da prefeitura. Na realidade, sobram só 13 milhões para serem aplicados na cidade. Os 2 candidatos a prefeito de Tejupá, César Tolon, do PTB, e Antônio Ferreira Filho, da coligação PDS, PMDB e PFL, podem fazer as campanhas mais tranquilos. Com a reforma tributária determinada pela nova Constituição, o orçamento de Tejupá vai passar dos atuais 34 milhões de cruzados para 367 milhões em 89. Mesmo assim, este continua sendo o menor orçamento de todo o estado. Numa pequena cidade de interior, a 150 quilômetros da capital, a briga pela prefeitura divide a população e transforma a campanha eleitoral numa verdadeira disputa entre doutores e caipiras. Em Pilar do Sul, a roça se confunde com a cidade. Tem bairro no meio do pasto e tem lavoura vizinha à igreja matriz. Aqui,
Até o barulho da plantadeira faz parte da vida urbana. O cavalo e o carro obedecem às mesmas regras de trânsito. Essa mistura de hábitos de cidade e campo se explica quando se vê a lista de endereços de Pilar do Sul. Quase a metade da população mora e trabalha na zona rural. Na região de Sorocaba, o morador de Pilar do Sul é facilmente reconhecido. Ele tem todo o jeitão do cowboy norte-americano. Mas por trás dessa vida mansa, os moradores de Pilar do Sul estão travando uma batalha. A cidade está dividida por causa da campanha eleitoral. Aqui tem os caipiras e os doutores, certo? Caipira é PFL. Os doutores são PMDB, mas está aquela confusão aqui. A conversa em Pilar gira sempre em torno da agricultura. O município tem 1.200 propriedades rurais e produz de tudo: gado, cereais e frutas. Cidade que vive de colheitas, Pilar do Sul colheu o que não plantou na última safra política. O prefeito eleito em 82 foi cassado em 84. O vice que assumiu mudou todo o programa de governo. Em 87, o prefeito cassado voltou ao cargo, depois de um acordo que deu à Câmara Municipal alguns poderes executivos. Com isso tudo, nos últimos 6 anos, essa prefeitura teve a administração mais tumultuada da região de Sorocaba. Os acontecimentos políticos dos últimos anos serviram de adubo para esta eleição. Para não ter briga, o juiz eleitoral proibiu pichação de muros. Como a cidade não tem rádio, nem televisão, nem serviço de alto-falantes, propaganda eleitoral aqui só nos painéis da praça e no bate-boca dos correligionários. Olha, essa cidade, a prefeitura de Pilar do Sul, foi administrada até por tropeiro, vendedor de água. Nunca nós encontramos uma situação em Guataguara que está cheia de doutor lá dentro. Os caipiras é que são os latifundiários, os patrões. Nós somos pessoas do povo. Depois o senhor volta aqui para o senhor fazer uma pesquisa e ver o que é um caipira administrar uma cidade. Doutor já era. Nós, como não viemos de berço de ouro, então tivemos que suprir essa diferença estudando, tá certo? O candidato dos caipiras é Zahar Dias de Góes, é plantador de cebolas e tem também criação de animais. Ele é vereador do PFL, da oposição. E a prioridade na campanha dele é botar a prefeitura em ordem. Somos candidatos a prefeito, estamos pedindo o voto de você e da família. O candidato dos doutores é José Jorge de Almeida Rosa, advogado e despachante. Também é vereador do PMDB, Situação. Ele promete continuar com o programa habitacional do atual prefeito. Entre. Dá licença. Pode entrar. Nenhum dos dois candidatos a prefeito de Pilar do Sul está gostando dessa divisão, caipira versus doutor. Nós vamos ter voto do sítio e o voto da cidade. Acreditamos que os dois lados estão conosco e, se Deus quiser, venceremos. Eu vou ser eleito com o voto dos caipiras e do doutor, de todo, com o voto da população de Pilar do Sul, tanto da zona rural quanto da zona urbana. O senhor é caipira ou é da turma dos doutores? Olha, eu indeciso por enquanto, hein? Tô só em cima do muro. Eu vou falar, Zé do Muro. Eu sou o famoso Zé do Muro. O candidato do PL, João Melão Neto, foi secretário municipal do prefeito Jânio Quadros por 3 anos. E por isso ele tinha esperança de contar com o apoio do prefeito. Lê do engano. Jânio acabou apoiando João Leiva. E aí Melão não deixou barato. Comparou o apoio do prefeito a Leiva com aquilo que o paraquedas disse ao paraquedista: estou contigo e não abro. E nesta fase em que alguns já cantam vitória, outros insistem em que eleição não se ganha na véspera. Por isso, retiraram do baú uma célebre frase do ex-deputado Magalhães Pinto, uma das mais renomadas raposas da política mineira. Magalhães costumava dizer: eleição e mineração só depois da apuração. Ayrton Soares desistiu de ser candidato pelo PDT e apoiou Luiz Erundina do PT. E corre por aí a versão de que o slogan dele, acelera Ayrton, não levou na devida conta a sinalização dos boxes neste grande prêmio. O Ayrton esqueceu que o chefe da escuderia dele é o Brizola. Conquistar os indecisos, tirar voto dos adversários, ganhar a eleição.
Essa é a última semana que os candidatos têm para batalhar o seu voto. E para o eleitor, mais do que nunca, é hora de pensar muito para escolher bem o candidato. A TV Globo vai divulgar na quarta-feira e no sábado 2 novas rodadas da pesquisa Ibope. Você vai ver nos telejornais qual é a preferência do eleitorado da capital às vésperas da eleição. Eleições 88 volta na segunda-feira que vem. Até lá e boa noite. ZYD 850, Rede Globo, São Paulo. Assista agora SPTV, terceira edição. E logo depois, Jornal da Globo. Oferecimento Tramontina Inox, as melhores panelas dos últimos tempos. Perdigão, a marca que confia no que faz. Esfoliadoro tem 1000 folhas, é crocante, é delicioso, é Puma, experimente Esfoliadoro. E Tintas MC, tudo em tintas para você.